minutinho. Bom dia, o sol amanheceu na fazendinha. Tá errado. Ah, não é assim? Poxa, canta certo aí pra gente ver. Não. Tudo bem com vocês? Tudo e com você? Como que passaram o final de semana? Tudo certinho? Bem, super bem. Então tá bom. Vocês viram que o ambiente é outro hoje, né? Não sei se vocês notaram. Sim. Já vou explicar o porquê já, tá? Deixa eu só admitir o pessoal. O quadro não dá pra ver muito bem, né? Não? Mais ou menos. Tá, mas não tem problema, eu vou lendo ali. Pera, não dá pra ver o que tá... É mais ou menos, né? Eu separei alguns tópicos ali, daí eu vou lendo e vou explicando pra vocês, não tem problema. 5 alunos só por enquanto, vai entrar mais? Professor? Oi? Professor, o Citero já vai entrar aqui, ele tá meio ocupado. Tá. Mas eu vou esperar mais um pouco, só tem 5 alunos, nem isso. 4, 5 comigo. Cadê o pessoal? Dormindo. Mentira, tiveram 2 aulas já? Como isso? Não sei. Eu vou pegando um cafezinho pra mim bem rapidinho enquanto isso, tá, gente? Essa é a vantagem de estar em casa, espera. Tá liberada a badeta. Só enquanto o pessoal tá entrando aí. Estão escutando aí ou não? Estão sentindo o cheirinho de café? Não. Não dá pra sentir daí? Não. Maravilha, acabei de passar, hein? Quebra, professor! Vamos quebrar tudo! Vamos lá. Professor, quando você sai da frente do quadro, dá pra ver bem perfeito. É? Assim? Antes, quando você tava pra lá antes, dava pra ver. Pro outro lado. O que tá mais Quando você foi perfeito? pegar o café. Fica Quando você foi perfeito. pegar o café. Não, é que na verdade assim, a minha perfeição acaba ofuscando a perfeição do quadro. Então isso é normal. Tá? Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu vou começar com 4 alunos só. Eu não sei cadê o pessoal. Não sei o que aconteceu. Por que não entraram na minha aula? Hoje que a aula vai ser tão interessante. Hoje a gente vai falar de guerra do Vietnã. Super, mega, power, ultra interessante. Cadê o pessoal? Ó, 10h51. Mas na outra aula também só tinha gente e o Cé. Não Só? tinha mais ninguém. Nossa, gente, o que aconteceu com o pessoal hoje? Então tá bom. Ó, eu quero começar com uma música pra vocês. Eu não vou cantar, até porque eu vou explicar o porquê desse cenário. Gente, eu estou com dor de garganta hoje, muita dor de garganta. Minha garganta tá quase que fechada até. E como eu estava assim, com tudo isso, eu falei, eu não vou na escola com os meus colegas lá. Não é coronavírus, não é nada disso, fica tranquilo, tá, gente? Provavelmente eu durmo sem camisa, eu estava descoberto, peguei friagem desde sábado que eu tô com a garganta fechada. Tô tomando remédio, tô tomando antibiótico. Mas para evitar já de ter contato com os meus colegas assim, com essa garganta ruim, com gripe, com toda essa situação, eu pedi para a coordenadora, eu pedi para a Marisol e ela me autorizou a fazer essa aula em casa. Professor, o senhor tem um quadro na sua casa, no meio da sala da minha casa. Eu tive que adaptar um quadro aqui, gente. Lindo isso, né?
Mas é para esse momento. Quem entra lá, vem uma visita de fora na minha casa. Tá a casa toda arrumadinha e um quadrão no meio da sala lá para mim dar aula. Enfim, minha casa virou uma sala de aula virtual, né? Dá nada, se tira depois. A vantagem da casa é o seguinte: daqui para cima eu tô todo bonitão, com o uniforme do liceu. Dali para baixo eu tô de bermuda e chinelo de dedo. Isso é legal demais, né, gente? Porque a gente fica à vontade, tá? E tomando um cafezinho ainda. Gente, ó, eu quero colocar uma música para vocês. Provavelmente vocês já ouviram, eu acho que até já comentei na sala de aula. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra da música. E depois vocês vão falar o que tem a ver com a guerra do Vietnã. Pode ser? Vocês já escutaram na sala de aula, não escutaram? Era um garoto? Ó, vê se dá para escutar. Senão eu coloco o celular mais perto. Calma. Calma. Dessa música eu ouvia. Eu lancei essa música no primeiro ano do Fundamental. Não tô ouvindo, senhor. E agora? Do Rolling Stones. Amava os Tá Beatles, travando. os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota afim. Cantava Hell. Nem eu não tô ouvindo. Eu vou fazer assim, ó. Bota o link no. Pra gente, eu não vou ter tempo de colocar a música inteira. Mais uma carta sem esperar. Olha a carinha. Agora é a parte. Ó a dancinha, pega essa. Beleza. Eu vou explicar a música pra você. Desculpa essa minha, performance. Esse mico, enfim. Gente, eu já expliquei na sala de aula. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Um garoto americano. Girava o mundo, sempre a cantar. Era um garoto músico, cabelo comprido, guitarra, toda essa vida do roqueiro, essa coisa toda. Tinha uma namorada, tinha uma garota afim. Tem versões da música que fala haviam 1000 garotas afim. Normalmente o músico, cabeludo e coisa, é mais ou menos assim mesmo, gente. 1000 garotas afim, aquela coisa. Mas uma carta sem esperar. Uma carta, o que foi essa carta, gente? A convocação para a guerra. Da sua guitarra os separou. Foram chamados da América. Foi chamado para a guerra do Vietnã. Tá? E depois no meio da música vai falar. Mandados foi ao Vietnã, lutar com Vietcongs e tudo mais. E aí vai falando. E no fim da música, aí trocou o instrumento, ele trocou a guitarra pela metralhadora ali, dá pra gente ver. E no final da música é trágico, é triste. No peito um coração não há, mas 2 medalhas sim. O menino morre, ganha 2 medalhas. Qual que é o sentido daquela medalha depois que ele morreu? Sabe por que disso? Eu já vou começar explicando para vocês a guerra do Vietnã. A maior parte dos combatentes estadunidenses que foram mandados para a guerra do Vietnã eram jovens, entre 18 e 20 anos. Então eram muito jovens, gente. Eram jovens que estavam começando a vida. E a maior parte desses combatentes que foram enviados eram jovens. Aí você pensa comigo, armas sofisticadas eles tinham. Eles tinham todo o aparato, mas eles não tinham uma coisa, experiência. Porque eram muito jovens. Eles ganharam treinamento de guerra? Ganharam, claro que ganharam. Mas eram muito jovens. Então, mas eu vou contar isso no desenrolar da guerra agora. O Wendel entra e sai, tá achando o quê? Que é a casa do quê? Da mãe Joana aqui? Não é a casa da mãe Joana, é a casa do professor Douglas. Só para dizer para vocês. Eu coloquei alguns tópicos aqui e eu vou explicando cada um desses tópicos para vocês. Como eu estou com a garganta ferrada hoje, se tiverem alguma pergunta, se tiver alguma colocação, alguma coisa para falar, pode abrir o microfone e tenho total liberdade para isso, ok? Vamos lá então. Professor, Ok. quais foram as causas da guerra do Vietnã? Políticas e ideológicas. Vamos pensar, gente, que o Vietnã
Lógico que meu desenho do Vietnã não vai ficar assim uma coisa maravilhosa, porque eu sou péssimo em desenho de mapa, só para dizer para vocês, tá? Mas o Vietnã era dividido assim, ó, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, a configuração do Vietnã ficou igual à da Coreia, tá? De um lado o Vietnã do Sul e do outro lado o Vietnã do Norte, tá? Então, ou vice-versa, errei, né? Professor, é ao contrário, mas tudo bem, tá? O Sul apoiado pelos Estados Unidos, né? Com o capitalismo, e o Norte apoiado pela China e pela União Soviética. Essa é a configuração. Então essa guerra foi mais política e ideológica. O Norte, ele tinha um governo chamado Ho Chi Minh, que era um cara influente, tá? Que começou a pedir a unificação dos dois Vietnãs. Ele pedia eleições para que acontecesse a unificação dos dois Vietnãs. Vamos lembrar que o Vietnã também, ele estava, essa parte do sul, ele foi colônia da França também. Então a França também queria esse pedaço do sul. Tinha o dedinho da França ali também. O que acontece? Se acontecessem essas eleições e o governo do norte ganhasse, que era Ho Chi Minh, que era um cara popular na época, ia unificar e o Vietnã ia se tornar todo socialista, todo influenciado pela China e pela União Soviética. Os Estados Unidos e a França, eles veem todo esse movimento. O que eles vão fazer? Eles vão apoiar o governo do Sul e agora começa esse conflito entre os dois Vietnãs. Lembrando que não era só o Vietnã. Toda a região do Vietnã, três países que tinham ali, era chamada Indochina. Teve até a guerra da Indochina, depois que teve essa configuração do Vietnã. Laos e Camboja também faziam parte ali da Indochina. Eles foram bastante bombardeados na Guerra do Vietnã também. Eles também acabaram fazendo parte da Guerra do Vietnã. O que acontece? O Norte, tá? Ele não era tão equipado assim como o Sul. Existia no Norte um grupo ali, principalmente espiões que iam para o Sul, que tinha esse livre acesso, que eram os Vietcongs. Então os Vietcongs eles já estavam circulando no norte. Então o que acontece? Quando que começa esse conflito então, professor? Quando que começa essa disputa? 1958, tá? 1958 começa e vai até o que, professor? Vai até 1975. Olha a duração da Guerra do Vietnã, de 58 a 75. Durou muito mais do que a Primeira Guerra Mundial e muito mais do que a Segunda Guerra Mundial. Então, você imagina os efeitos catastróficos que a Guerra do Vietnã não causou naquele lugar e não causou para os outros países também que enviavam jovens e que morreram nessa guerra também. O que acontece? O Sul começa a... Professor. Pode falar. Eu não sei se sou eu, mas eu não consigo ler direito. Parece que a qualidade está ruim. Não sei se é aqui no meu computador, mas tá todo mundo conseguindo ler direito? Não tem problema porque tudo que está escrito e tudo que eu estou escrevendo de novo eu estou falando. Então se você está acompanhando a aula, Sérgio, tá ó, chuchu beleza, tá? Certo? Me ouvindo você tá bem? Sim. Então tá bom demais, tá? Professor, por que o senhor colocou essa data no quadro? Até então esse conflito estava interno, tá? Esse conflito estava entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, uma coisa interna, só o apoio dos Estados Unidos com armas, com coisas, e o apoio da China. O que acontece em 64? Os Estados Unidos resolvem entrar de vez na guerra. Em 64, ele decide entrar diretamente na guerra. Então, em 64, os Estados Unidos entram definitivamente na guerra. Tá? Ele entra na guerra, agora ele manda tropas mesmo, ele manda soldados norte-americanos, agora ele vai mandar armamento pesado para combater os Vietcongs, tá? Porque ele viu que a ameaça era muito grande, ele viu que o norte já estava tomando conta da coisa, e ele não queria isso.
Não era nem só pelo Vietnã, gente, porque o Vietnã não tinha muita importância para os Estados Unidos. Era a influência que o Vietnã faria sobre outros países se ele se tornasse socialista. O exemplo do Vietnã se começasse a sair para outros países. Esse era o maior medo dos Estados Unidos. Não era nem econômico no Vietnã, não era só isso. Tá? Era mais a influência que isso ia causar em outros países. Então ele começa a mandar tropas, só que aí como eu falei para vocês, essas tropas muito jovens, tá? 18, 19, 20 anos, com armamento de ponta, helicóptero, avião, armas de ponta, só que com pouco treinamento, principalmente para aquele ambiente, para aquela região. Eles são mandados para o sul, para apoiar o sul e para conter a invasão do norte. Só que o que acontece? Aí eram matas fechadas, por isso que eu falei do território ali que eles não tinham treinamento. Eram florestas densas e fechadas, tá? Muito calor, muita umidade, muita chuva e animais assim, ó, peçonhentos. Então era uma série de dificuldades que os soldados americanos não tinham treinamento para aquilo. Já os Vietcongs, eles tinham muito treinamento em guerrilha. Eles se escondiam no topo das árvores, eles se escondiam, se camuflavam. Ele tinha todo um treinamento para lutar naquele território, naquele ambiente. Então começou a acontecer muita baixa de soldados norte-americanos e de outros países também que vieram para ajudar. Aí os Estados Unidos resolveu apelar. Tá? Ele resolveu apelar e ele pega uma arma química lá, que era um gás laranja, e ele começa com aviões. Ele começa a espalhar esse gás laranja por toda a vegetação, por toda aquela floresta. E onde ele espalhando o gás laranja, ia matando a vegetação, ia secando a vegetação e acabando com os esconderijos dos Vietcongs. Aí, só que isso não matava só a vegetação. Pode falar. Alguém quer falar ou não? Não? Isso não matava só... Pode falar. Quer? Não? Não? Não matava só a vegetação. Era tão tóxico esse gás, esse produto, esse agente químico que eles jogavam, que até hoje ainda nascem crianças com deformidade, ainda a questão do câncer, né, porque é um produto cancerígeno, então até hoje eles sofrem com isso. Prof. Pode falar. Os animais que viviam nessa floresta, assim, se existiam animais, eles ainda vêm com certa toxicidade? Cara, hoje a floresta se recuperou bastante, né? Hoje já a floresta já tem uma vida... Só que na época já eliminou várias espécies ali dessas florestas. Tanto o gás, como elas tiveram que fugir, porque acabaram com o seu habitat natural ali, acabou com o alimento de muitas espécies, e elas tiveram que fugir. Foi um caos, gente, essa questão. Olha que interessante. O que acontece? Os Vietcongs tinham tanto treinamento que eles começam a destruir as florestas. Porém, eles começam a cavar túneis, tá? Ligando um no outro. Então assim, ó, eles ficavam no subsolo, cara. E aí o que acontecia? Os soldados que eram feridos, alguma coisa assim, eles levavam para esse subsolo para ser tratado e eles não descobriam, os soldados norte-americanos. Ali eles faziam comida, eles faziam tudo ali embaixo. Então eles tinham uma base com túneis subterrâneos. Isso levou muita vantagem, sem contar que os Vietcongs, eles eram muito assim, a população ali do Vietnã do Sul ali também, eles se simpatizavam com os Vietcongs. Então muitos deles passavam por pessoas comuns, ou se abrigavam em casa de pessoas comuns. Então foi uma guerra muito difícil para o lado ali do Sul, para o lado dos Estados Unidos e de outros países da França que apoiaram o lado do Sul. Aí o que acontece? Como estava sendo só revés, e só morte de jovens, a população norte-americana começa a se revoltar. Eles começam a ficar tipo assim, é dinheiro investido, mortes sem limite, para quê? A troco de qual vai ser a vantagem que nós iremos ganhar com tudo isso? Nenhuma. Então eles começam a se revoltar e aí começam a ir para as ruas. Aí começa uma onda de protesto nos Estados Unidos, tá? Que foge do controle do governo. E que força o governo a o quê? A retirar o time de campo.
a assinar um acordo de paz, um tratado ali, que eles fizeram, convocaram os Estados Unidos para assinar, e acaba acontecendo, no final de tudo isso, a unificação dos dois Vietnãs. Aí se torna uma coisa só. Agora não tem mais Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Diferente da Coreia, que não teve um final, que não teve uma definição. Hoje continua Coreia do Sul e Coreia do Norte. Vietnã não. Unificou e a influência foi socialista. E aí o Vietnã se torna todo socialista. Tanto o Sul quanto o Norte, e uma coisa só, com um governo só. Tá? Qual foi o saldo de tudo isso, professor? Mais de 1 milhão de mortos, tá? E o dobro de feridos e mutilados. O dobro. Então, foi uma guerra muito sangrenta. Imagina, gente, uma guerra num país do tamanho que é o Vietnã, pequeno. Uma proporção dessa, de 1 milhão de mortos e 2 milhões aí de feridos e mutilados. Pode falar. Eu não sei se tu falou, e eu não prestei atenção, mas o que os Estados Unidos queria com essa guerra? Cara, eu falei que assim, além da causa ser política e ideológica, ele não queria que o Vietnã servisse de exemplo para outros países. Tá? Porque daí se tornou socialista e vai começar a influenciar outros países ali ao redor, como tinha o Camboja, como tinha o Laos, como tinham vários países pequenos ao redor, que o Vietnã poderia influenciar. E isso não era interessante para os Estados Unidos. Vamos lembrar que era plena Guerra Fria, gente. Estava acontecendo essa disputa ideológica entre Rússia e Estados Unidos. Então, era justamente por isso. Tá? Quanto menos país socialista tivesse, melhor era para o capitalismo, mais fácil era para o capitalismo entrar e influenciar. Mais alguma pergunta ou não? Senão eu vou dar uma continuidadezinha aqui e a gente finaliza Guerra do Vietnã. Alguma curiosidade, alguma coisa, professor? Tem algumas fotos depois que eu gostaria que quem tivesse a curiosidade fosse dar uma pesquisada. A Guerra do Vietnã foi tão chocante assim, gente, tão avassaladora, destruidora, que tem muitas fotos hoje que chocam o mundo ainda. Como, por exemplo, um tanque de guerra apontado para uma mulher, ou para uma criança, ou duas crianças vindo correndo, né, sem roupa, pelada, chorando, e os soldados tudo ali fortemente armados, e tanques. Então, assim, numa guerra não poupa, né, gente? Não importa se é criança, se é idoso, vai ser destruição total para todos os lados. Então, esse foi o saldo. Tá? Hoje, professor, o Vietnã ainda é socialista? O Vietnã ainda tem essa... Não, gente. Não, assim, tem uma parte, mas a maior parte do Vietnã hoje já se rendeu ao capitalismo, assim como vários outros países que perderam o apoio da União Soviética e da China e que aí adotaram o capitalismo ou estão começando a dar uma abertura para o capitalismo. Isso nós já falamos em 300.847 aulas. Né? Sobraram poucas as nações socialistas no mundo. Comunistas, professor? Comunismo, para quem entende um pouquinho, sabe que nunca existiu. Tá? É o estágio final do socialismo. Alguma pergunta? Até aqui? Alguma dúvida em relação à Guerra do Vietnã? De duas uma, como eu sempre falo em toda aula. Ou foi muito bem explicado, ou vocês não estão nem aí. O Vietnã então ganhou a guerra. Quer dizer, qual lado ganhou a guerra? O Vietnã então ganhou a guerra. O lado do norte. O lado do norte, influenciado pela China e União Soviética. Lembrando uma coisa, foi a única guerra que os Estados Unidos perdem, tá? Foi a única que ele entra e perde. Interessante isso, né, gente? Muito legal. Bem legal, porque eles veem que não querem alongar o assunto. Bem legal. Perderam para uns fazendeiros no Vietnã. Hã? Perderam para ganhar a Guerra Mundial e perderam para uns fazendeiros. Pior, cara. Pior que foi assim, o armamento... Eles tinham... Uma arma se destacou pro lado do norte, que era uma arma que vinha da China e da Rússia, que era a AK-47. Eles utilizavam a AK-47, os Vietcongs.
A K-47 até hoje você usa no jogo lá, Luana, eu tenho certeza, velho. Que até hoje você acha uma K-47 lá, por exemplo, no Call of Duty, né, num Free Fire da vida. Você vai utilizar uma arma boa. Mas comparação com o armamento do Sul, era fraco. O armamento do Sul era mais sofisticado que o do Norte, muito mais. Helicóptero, avião, eles tinham mais tecnologia investida. Era aquelas armas que tinha que botar pólvora e ficar socando assim o negócio. Não, a K-47, mano. Ô, tá tirando? Não, até que eram armas boas até, não eram, mas não tão quanto o Sul, tá? Mais alguma dúvida? Foi isso, professor. Poderia continuar. Poderia continuar? Não. Nós temos 1 minuto de aula. Se não tiver mais dúvida, Então falei. aí eu vou, ó. Então, Vou pedir quem tiver curiosidade de escutar a música do Engenheiros do Havaí inteira e prestar atenção na letra, que vai falar de um garoto americano que foi convocado para a Guerra do Vietnã. Aí presta atenção nos detalhes. Essa música de cor, prof. Nos detalhes, que é muito legal. Tá? Quem quiser fazer isso... Gente, vamos fazer assim, ó. Eu ia passar uma tarefa da apostila, mas me deu uma ideia aqui, bem legal. Vocês vão fazer o seguinte, tá? A tarefinha, uma tarefa muito gostosa. Todo mundo gosta de escutar música, tenho certeza. A maioria de vocês gosta. Então a tarefa vai ser o seguinte. Vocês vão escutar a música do Engenheiros do Havaí, Era um Garoto, e vocês vão colocar ali um comentário sobre a música. Tá? Um comentário, um parágrafozinho pelo menos ali, comentando sobre a música do Engenheiros do Havaí, Era um Garoto. Escutar a música Era um Garoto e fazer um comentário de mais ou menos um parágrafo. Hã? O que é, Luana? Comenta o que, por exemplo? Tipo, o que a música fala? Cara, você vai colocar um ponto de vista teu em relação à música. Crítico, ou você que vai colocar. Um comentário. Eu tô deixando um comentário para ficar aberto aí você colocar o que você quiser sobre a música. Se essa música é de cor, prof. Eu dancei no Fundamental essa música umas 3 ou 4 vezes. Olha aí, ó. Eu imaginei você dançando agora aí, né? Oh, o Luana poderia dar uma dançada pra nós aí agora, né? Só pra fechar a aula. Não vou expor você, senão. Mas quem mais? Marcelo. Marcelo, quer perguntar, Marcelo? Apoio. Ah, eu apoio a Esther. Marcelo, quer perguntar, Marcelo? Ou não? Não? Cristal? Stephanie? Jordana? Sérgio Dila? Ninguém? Então, gente, ó. Muito obrigado por muito bem, esse moço. adentrarem ao meu lar, a minha humilde residência. Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. E até segunda-feira, porque quarta-feira é só a nossa aulinha postada. Né? Ó. Para. Isso aí, no caso, essa tarefinha da música tem que postar numa mensagem, né? Não. Olha aqui, eu vou abrir hoje. Eu vou postar essas aulas que estão sendo gravadas. Tá? Então eu vou abrir um campo na atividade hoje, com essas aulas gravadas que eu vou postar, e vou deixar ali um campo para vocês postarem a tarefa. Vou deixar uns 3 dias ali para vocês. Até quarta-feira eu deixo. Beleza. Até a meia-noite. Muito obrigado, então. É só isso. Ok? Pode pá? Oi, irmã do Sérgio. Então tá. Pode pá, gente. Até mais. Fui. Tchau, Sora. Morrendo de saudade de vocês. Também.